Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos à 6ª Cefeia, Semana Empresarial da FEA, a USP. Eu sou o professor Erasmo, né? E tenho aqui a satisfação de apresentar o nosso convidado de hoje, o Eduardo Fernando Mendes, gestor de tecnologia da informação e coordenador de cursos MBA e professor universitário. Hoje ele nos falará sobre a aplicação da inteligência artificial na indústria de embalagens, um tema muito interessante. Desde já, agradecemos ao Eduardo por compartilhar o seu conhecimento junto aqui com os alunos e os colegas na 6ª Cefeia USP Ribeirão Preto. Eu vou pedir para o Eduardo se apresentar, né, mas a gente vai fazer um talk show aqui, para não ser uma leitura, né, do currículo extenso, da ampla experiência que ele tem, um pouco para elucidar um pouquinho também as escolhas que ele fez, os desafios que se apresentaram na carreira dele, porque se a gente lê, tem muita coisa e nos parece que foi fácil, né, Eduardo? Que foi escolhas tranquilas, né? Então, já vou perguntar, né, Eduardo? Eu vi que você é administrador e também formou em Ciências Contábeis. Conta um pouquinho para a gente dessa sua escolha. Então, na realidade, primeiro, boa noite, pessoal. É um prazer enorme agradecer o pessoal aí pelo convite, né? Eu já conheço aí o Eugênio, já é de casa, né? O Erasmo também de casa. Então, eu iniciei, eu acho que a grande maioria aqui, vocês devem estar ouvindo falar de inteligência artificial aí o dia todo, né? Fazem 2 dias que vocês estão nisso. E eu iniciei exatamente, cursei o curso que a grande maioria aqui está fazendo. Eu fiz administração e ciências contábeis. E aí você pode me perguntar, tá, mas e tecnologia? Eu entrei depois, eu fiz MBA aqui na USP, né? Tinha o MBA de tecnologia, né? E acabei cursando o MBA. Gostei, entrei na área, fui fazer mestrado. Eu estava até contando aqui para o Eugênio e para o Erasmo, que quando eu fui fazer mestrado em ciência da computação, uma das bancas me disseram, né, ó, você não vai conseguir, você não tem a base. Eu não tinha mesmo, né? Eu falei, vamos tentar. E acabei conseguindo fazer o mestrado. E a minha orientadora de mestrado, que era aposentada da UFSCar, me indicou para o doutorado. E acabei fazendo o doutorado em ciência da computação. E, por incrível que pareça, as 2 pesquisas, tanto a dissertação de mestrado quanto a tese de doutorado, foi na área de inteligência artificial. Pois é. Então, gente, não acreditem quando dizem que não é possível, né? Então, não acreditem nisso. Aqui está o Eduardo, um exemplo que assim, anteviu algumas coisas, foi fazer ciência da computação, formou em administração, depois ciências contábeis. Foi para uma área desconhecida para ele, e hoje ele está falando aqui sobre inteligência artificial, um tema super atual, né, e que ele está falando hoje, mas ele já vem acumulando uma experiência, né, nessa área, uma reflexão já há bastante tempo, o que é muito, muito interessante. Eduardo, você atua nos MBAs como coordenador também, professor universitário? Conta um pouquinho também dessa sua experiência. Eu acabo coordenando o curso de administração e o curso de ciências contábeis da Unip. Eu dou aula. Do Rio Isso. E aqui na USP eu dou aula no curso de gestão de projetos inovadores e no MBA aqui do nosso amigo Eugênio, né? Na gestão de operações e produção, né? É isso mesmo, errei o nome, não? É isso aí. Aqui com a Fundace. Maravilha. Eu vi que também, Eduardo, que você tem uma relação com a empresa Júnior. Eu sou o coordenador da empresa Júnior em São José do Rio Pardo e cuido dessa parte toda lá. E também estamos começando a ajudar algumas empresas, primeiro com treinamento, né? Falando um pouquinho sobre inteligência artificial, em algumas empresas ali da nossa redondeza, ali, né? De São José do Rio Pardo. Ali. A gente tem uma empresa júnior aqui que é um orgulho para a gente também, deve ter vários membros aqui, é sempre uma inspiração, né? Pega meu e-mail lá, me manda um e-mail para a gente trocar figurinha, hein? Muito bem, fazer um intercâmbio aí com as empresas juniores. Eduardo, me diz um pouco da sua experiência profissional também, na metalúrgica e anterior, enfim, como é que foi você conciliou sempre a vida acadêmica, a vida profissional, sempre andou junto a essas... Erasmo, a vida acadêmica, ela acabou
caindo cair de paraquedas. Existia um curso em Mococa de Ciência da Computação e eles acabaram não encontrando o professor para dar aula de banco de dados. E acabaram perguntando na empresa, e era o que eu sou apaixonado em tecnologia, acabei dando aula em banco de dados, no curso de Ciência da Computação. E depois fui entrando em outros cursos e acabei Ciências Contábeis, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e o curso de Administração também. Foi aí que a vida acadêmica que eu comecei em 2002, na vida acadêmica. Eu tenho 51 anos. Tá? Profissionalmente, eu comecei na Metalúrgica Mococa com 17 anos. Fazem 33 anos que eu trabalho na Metalúrgica Mococa. Maravilha. É a única empresa oficial, nunca saí de lá. Sou completamente apaixonado. Olha, a gente estava até bacana. brincando aqui. Né? Fazem 32 anos que eu estou lá. Eu comecei como analista de desenvolvimento de software e depois me tornei gestor de tecnologia. Hoje, o que vocês ouvem em muitas reportagens, né, que as empresas do futuro dificilmente não vão se tornar uma empresa de tecnologia, independente do core business delas, eu já vivencio isso desde 1991, quando eu entrei na empresa. Então, assim, nós temos, desde 1991, uma equipe de 12 pessoas que desenvolve software para a empresa. Então, nada é terceirizado em termos de software. Nada. O Eugênio já prestou consultoria lá, nada. A gente não compra nada de terceiro. Se alguém me ligar, tem um RP, não compra. Então, a gente investe em pessoas, para as pessoas conseguirem produzir softwares que possam gerar vantagem competitiva para nós. E assim, a gente estava falando de valor aí, você sabe que os valores é isso, né? Que a gente tem conseguido alcançar. Muito legal. E agora com a inteligência artificial, né? Bacana. Olha, aqui só para ficar discorrendo sobre o currículo do Eduardo, a gente passaria a noite aqui conversando e contando história. Mas vou sair de cena, vou deixar aqui o microfone para o Eduardo falar sobre inteligência artificial e o setor de embalagem. Tá, obrigado, Eduardo, mais uma vez, viu, pela sua contribuição aqui com a CFEA. Bom, fique à vontade. Vamos lá, pessoal. Eu não carreguei muito de slides a palestra, porque eu acho que vocês vão acabar, no final, querendo perguntar mais de como estão as situações. Tá? Basicamente, nossa história com inteligência artificial, ela começa lá atrás, né, quando eu fiz mestrado, eu desenvolvi. Se vocês procurarem aí, vocês vão achar uma ferramenta chamada Kira. Na realidade, Kira era o nome da minha cachorra. Eu tinha que dar um nome para uma ferramenta e eu criei uma ferramenta chamada Kira, que ela já, lá atrás, nós estamos falando em 2008, ela já rodava algoritmos de inteligência artificial, que inicialmente ela rodou o algoritmo chamado a priori, para encontrar vendas casadas. Né? Quem foi ao supermercado comprou X, qual que é a probabilidade dele levar Y? Né? Então, foi essa ferramenta que eu desenvolvi lá atrás. E comecei a implementar alguma coisa, brincar alguma coisa com inteligência artificial na empresa a partir daí. Tá? Então, essa saga, que é uma saga mesmo, eu vou tentar contá-la em uns 20 slides. Tá? Antes de mais nada, eu preciso que vocês entendam um pouquinho o que é empresa. Tá? Isso tudo aqui, né, é a Metalúrgica Mococa. Alguém já ouviu falar? Já? Alguém de Mococa aqui? São José? Não? Então, a Metalúrgica Mococa é uma senhorinha. Ela foi fundada em 1954, tem 69 anos. 69 anos produzindo embalagens. Tá? Atualmente, a Metalúrgica Mococa conta com aproximadamente 700 colaboradores. Nós chegamos a ter quase 2.000 colaboradores. E é muito engraçado, porque quando você ouve falar de Metalúrgica Mococa, a primeira impressão que você vem é alguma coisa muito rústica. Mas é totalmente o contrário. Nós produzimos essas embalagens. Aqui é 0,1% das embalagens que a gente produz. Mas,
para você ter ideia, possivelmente você deve ter alguma coisa em casa, né? Toda a embalagem metálica da Nestlé é produzida em Mococa. Toda. Toda. Nescau, Mococa. Leite Moça, Mococa. Nescafé, Mococa. Tá? Nescafé, aqui a gente está falando Nescafé nacional e internacional. Isso aqui vai para Europa e Estados Unidos, essa lata gigantesca aqui. Tá? Tudo isso é produzido em Mococa pela metalúrgica Mococa. Aqui, a manteiga aviação, né, sempre que alguém me pergunta, a probabilidade de você ter um produto nosso na sua casa é quase 100%. Se você consome embalagem metálica, possivelmente você tem um produto nosso. Se você tem uma lata de Nescau, você tem um produto nosso. Ah, como que eu sei? A lata ela tem uma solda aqui do lado, ó, tá? É uma solda eletrônica. E pega a lata que você vai ver um fiozinho de solda. E ali está escrito Mococa. Significa que foi produzido lá. Tá? Então, nós fazemos embalagens, né, de vários diâmetros, tá? E também fazemos serviços. Aqui, por exemplo, é o Leite Moça, aqui é o Nescau. Só, embalagem Nestlé, nacional e internacional, é de Mococa. É de Mococa. A Nestlé era o maior cliente, hoje não é mais. Hoje tem outras empresas que compram mais produtos nossos do que a Nestlé, tá? Principal matéria-prima, eu preciso falar isso porque é um modelo de negócio muito estranho, né? Principal matéria-prima nossa é isso aqui, que é a bobina. Bobina de aço. Toda a embalagem que a gente faz é embalagem de aço. Isso é importante também. Durante um bom tempo, nós convivemos com embalagens para produtos alimentícios. Hoje não é mais. Hoje nós produzimos embalagem, porque produzimos também embalagem para tinta. Tá? Tinta, aerosol, um monte de coisinhas desse tipo. Tá? Então, tudo começa com essa bobina aqui. Tá? Uma bobina dessa daqui, ela custa R$67 mil. Então, essa bobina ela é cortada em folhas. Tá vendo? Isso aqui é uma folha. Aqui deve ter 1.436 folhas. Tá? Cada folha dessa daqui, a bobina ela vai cortar em folhas, porque é aí que a gente processa. Tá vendo a impressão? É feito lá também. É feito lá, não é? A gente não só cria a lata cônica. Todo o processo de impressão é feito dentro da empresa. Tá? Então, a gente pega a bobina, corta a bobina e gera a folha. Então, uma bobina de aço ela vai gerar mais ou menos 6.500 folhas. Tá? Já tirei aí ó, a margem de perda. Tá? Nesse primeiro processo de perda, normalmente, isso estava em 1,2, caiu para 0,3 a perda. Tá? Também com a utilização de inteligência artificial, que eu vou contar daqui a pouquinho. Tá? Bom, essas folhas, cada folha dessa, ela gera 44 latas. Cada folha gera 44 latas com diâmetro de 73. O que é uma lata de diâmetro de 73? Aqui, ó. Milho, ervilha e seleta. Essa é uma lata diâmetro 73, que é a lata que é mais vendida. Normalmente, a gente produz 47, 52 milhões de lata mês para o mercado brasileiro. Essa lata. Tá? O Nescau sai 18 milhões de lata para o Nescau. O Leite Moça, 12 milhões de lata para o Leite Moça. Final de ano, Nescau reduz, Leite Moça bomba. Já sabe, né? Natal, festas. Então, Leite Moça vai até 32, 30 milhões de lata. E o Nescau reduz, porque entra época de férias, aquelas coisas todas. Tá? Bom, então, cada folha produz 44 latas. Tá? Uma bobina consegue produzir 286 latas. Por que eu estou colocando esses valores? Porque o negócio ele é muito preciso. E qualquer falha, o prejuízo é gigantesco. Tá? Então, olha só, cada folhinha dessa daqui, ela custa para nós, em média, R$10,12. Cada latinha, para nós, ela vai sair por 23 centavos. Tá? Uma máquina produz essa lata aqui, perdão, produz 1.500 latas por minuto. Em um minuto, que você não percebeu uma falha na máquina, você perdeu R$346 em um minuto. Você tem 12 máquinas.
Percebeu? Outro detalhe. Milímetros para nós é Deus. Oh, mas como assim? Milímetros é Deus. Se você errar em milímetros e você mandou 5 milhões, 10 milhões de lata para a Nestlé, ela vai colocar na linha. A lata, ela anda dentro da linha. E a linha já está configurada precisamente. Se você errou milímetros, ela não anda da linha, separa a linha, ele te devolve todas as latas e não tem conserto. É perda. É perda. Você vai pegar 5, 10 milhões de lata, perda, não tem como consertar. Você vai amassar, pedir autorização para a Receita Federal para sucatear e jogar fora. Você vende como sucata. Então, é só, milímetros, 2, 3 milímetros é muita coisa para nós. Obviamente, se eu estou falando isso, essas são algumas imagens das máquinas que nós trabalhamos. Então, são máquinas ultramodernas, tá? Ultramodernas, por exemplo, essa máquina aqui faz a impressão. Está vendo a folha lá sendo impressa? Então, essa máquina faz a impressão. Aqui está montando lata. Isso aqui é lata de tinta. Está montando lata. Aqui deve estar passando 1.200 latas por minuto. Aqui está fazendo a litografia da lata, que é a pintura. E aqui são todas as impressoras que faz as provas das latas. Como que vai ser a lata, como se vai funcionar, não vai funcionar. Então, tem todas essas impressoras aqui. Nessas 4 imagens, se eu não errei muito, deve ter uns 90 milhões de dólares. Nessas 4 imagens. Nós temos, dessa daqui, nós temos 12 máquinas, dessa daqui nós temos 8 máquinas, aqui tem 6 máquinas, e aqui tem 4 máquinas. Só isso? Não, tem outras que fazem tampas, fundo, tampa, que vai na lata, abre fácil. Então, só, é gigante, gigante, tá? Bom, como é que a inteligência artificial entrou nisso? Por que eu te falei sobre o negócio e te falei sobre a precisão? Porque qualquer erro, qualquer falha, perde-se muito. Por exemplo, se uma linha de produção ela quebra por uma falta de uma manutenção, um rolamento, alguma coisa, aquela quebra dela, normalmente, ela vai ficar 10, 15 minutos. Cada minuto eu perco 340 reais. Você soma isso e vê quanto que vai dar. Então, é muito preciso, é muito preciso. Então, o que acabou ocorrendo? Nós estamos aqui no início de 2023, mais ou menos muito próximo, quando começou a bombar essas questões de inteligência artificial, ChatGPT, aquelas coisas todas. E nós lançamos um desafio para a equipe, né? Como tornar a empresa mais eficiente utilizando a inteligência artificial. O que eu fiz? Nós criamos com isso 7 projetos. O 8º eu não coloquei ele aqui, eu trouxe 7 projetos para vocês. Então, nós nos reunimos, são 12 pessoas na área, e estamos desesperados para contratar mais, não acha, porque assim, vocês devem ter ouvido um monte de coisas falar de inteligência artificial. A teoria é muito legal, pô, muito legal, mas colocar na prática é muito complexo. É muito complexo mesmo, porque não existe mão de obra. Não existe mão de obra. O mercado não tem mão de obra. Mas o que você faz? Tem que jogar para dentro e formar. O que você procura? Alguém que goste de estudar. Mas eu não sou formado em tecnologia. Eu acho que nos últimos 2 meses eu devo ter entrevistado umas 50 pessoas de tecnologia. Não contratei ninguém. Ninguém. Sabe quem que eu contratei? Um ex-aluno de administração. Por que eu contratei ele? Porque ele era estudioso. O meu diretor perguntou, mas por que ele? Porque ele é estudioso. Eu preciso de alguém com essa característica. O atual ambiente de negócio, com essas novas tecnologias, você precisa de gente muito estudioso. Porque está mudando muito rápido, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então, assim, nós saímos com essa brincadeira. Né? Como que a gente vai tornar a empresa mais eficiente? E aí lançamos 7 projetos. Tá? Cada projeto, um grupo de pessoas, né? Mais de uma pessoa, mais de uma analista pode participar de mais de um projeto. Né? Então, nós fizemos primeiro a previsão de manutenção. Cara, isso é fantástico.
eu vou te falar com R$1.000, é pipoca. R$1.000 você resolve um baita de um problema da empresa. Um baita de um problema. Isso daqui talvez foi um dos maiores sucessos que nós tivemos com inteligência artificial. Tudo gratuito. Por que nós temos que pegar gratuito e desenvolver internamente? Porque se eu vou comprar a ferramenta no mercado, o meu concorrente também compra. Então, questão de tempo, ele está fazendo a mesma coisa que eu faço. Agora, quando eu desenvolvo interno, ele não consegue competir comigo. A hora que ele achar que ele está me alcançando, eu já fui longe, bem longe. Então, primeiro projeto é esse, previsão de manutenção. Segundo projeto, otimização dos processos, vou explicá-los, tá? Integração com o sistema de qualidade, análise de dados. Aqui é um dos únicos projetos que nós tivemos que recorrer a algumas ferramentas, aplicativos disponíveis, tá? Porque quando a gente fala de data science, análise de dados, é muito bonito, muito legal. Sim, os temas fantásticos, mas normalmente dentro da empresa você não tem quem lê isso. Você lasca um histograma lá, eixo X e eixo Y, mostrando produtividade com perda, o cara não sabe o que você está falando. E ele tem vergonha, porque normalmente estão em altos cargos, e ele não fala que ele não está entendendo, e qual que é a solução? Isso não funciona. Então, a gente tem que acabar implementando um negócio que chama cultura de dados ou data driving. Já ouviram falar? Data driven. Cultura de dados. Então, aonde que o cara gosta de ver? Ele gosta de ver no smartphone dele. Aí a gente cria aplicações para ele, para o smartphone dele, que às vezes ele vai no banheiro, né? 99% das vezes ele leva o smartphone, então ele vai ver os gráficos lá e não vai passar vergonha. E acaba nos ajudando com isso. Tá? Principalmente análise de dados. Mais uma vez, teoria linda, prática extremamente complexa. Extremamente complexa. Porque a teoria não nos fala essas barreiras que você tem. Não adianta você gerar um monte de informações estratégicas, sendo que você não tem ninguém que consiga ler, interpretar e tomar decisões sobre aquilo lá. E essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. É a grande realidade. Porque não tem mão de obra preparada. Assim, está evoluindo muito, muito, mas são pouquíssimos segmentos. Vocês devem ter pincelado algumas pessoas para vir aqui. Então, esses mercados conseguem se destacar, mas a grande maioria não tem. Tá? Então, simulação e prototipagem virtual. Quando você quer mudar layout de fábrica, simulação de produtos, a gente também tem alguma coisa nesse sentido. Otimização de transporte, usa-se muito empilhadeira. Muito empilhadeira. Então, economiza combustível, logística, um monte de coisas. Tá? Lembrando, isso é mais importante também dizer para vocês, lembrando que 23 centavos para nós é muita grana. Tá? É muita grana. Então, tudo que a gente puder... A gente está numa empresa de produção de massa. Então, tudo que você puder economizar, você maximiza. Então, é muita grana. E depois, o gerenciamento de estoque. Vou passar um por um aqui, rapidinho, só para vocês terem uma noção, que depois vocês vão me perguntando e eu vou respondendo. Utilização da IA na prevenção de manutenção. O que nós fizemos? Instalamos sensores de temperatura, vibração, pressão e corrente elétrica nas máquinas. Os 4 sensores no Mercado Livre, você vai gastar uns R$450. Instalamos os sensores. O que nós fizemos? Pegamos algoritmos, esses sensores, eles precisam ter uma característica que sejam IoT, Internet das Coisas, que eles geram dados e enviam esses dados. Da outra ponta, nós temos um algoritmo de inteligência artificial que está online, real time, recebendo esses dados. E o que ele faz? Qualquer variação que tiver aqui, ele começa a chamar atenção. Então, assim, uma das coisas que é batata, alterou a vibração, limite máximo, limite mínimo, estourou muito para o limite máximo, certeza que quebrou o rolamento. Ou vai estourar o rolamento. O rolamento está na última. Então, ao invés de eu esperar o rolamento estourar e outras peças estourarem juntos, automaticamente abro uma solicitação de manutenção preventiva.
E aí, como eu vou ter um tempo ainda, que normalmente, quando altera a vibração, ela vai demorar ainda mais uns 10, 12 dias até estourar o rolamento. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho os dados. Então, eu vou esperando. Estourou, antes de estourar, a gente faz a manutenção. Quando faz a manutenção, o cara vai lá, vê o rolamento, é rolamento. Aí, eu alimento a inteligência artificial. Normalmente, essa variação de vibração é rolamento estourando. Da próxima vez, ele já sabe, ele já avisa a manutenção mecânica que precisa ter uma manutenção nos rolamentos. Eu já aviso o controle de estoque para manter uma quantidade X de rolamentos no estoque, que vai reduzir absurdamente, porque agora eu consigo antecipar com 10 dias um rolamento que vai estourar. Numa máquina, normalmente, vai 60, 70 rolamentos. Normalmente, quando um estoura, e não estava previsto, ele estoura mais uma cacetada atrás. Hoje eu consigo prever com um só. E aí eu consigo controlar a vida útil desse rolamento também. E aí você tem, por exemplo, temperatura. A melhor analogia assim, é o corpo. Assim, você está com temperatura, você está com febre, você está tremendo, sacou ou não? Você está com febre, está tremendo, a pressão está alterada, energia ruim, você está doente, cara. É isso, é feijão com arroz. Feijão com arroz. Então, quando você começa a perceber alguma coisinha desse tipo, é isso que vai ocorrer. O algoritmo ele te avisa, a gente usa aqui o algoritmo a priori, que ele vai detectar padrão, e quando começa assim, ó, tem a vibração e tem a temperatura, possivelmente é um outro problema que está ocorrendo na máquina e ele já vai te alertar. O que nós temos de obrigação? Assim que corrigir, alimentar a inteligência artificial. Para esses parâmetros, normalmente essa é a causa. E conforme você vai alimentando, ela vai já te auxiliando nas próximas etapas. Assim, sem medo de errar. Baratérrimo, bobeira, pipoca, que economiza um baita de um dinheiro para a empresa. Um baita de um dinheiro para a empresa. Todo mundo fala de manutenção preventiva, preditiva, mas, cara, por que nós não vimos isso antes? Eu fico pensando lá, mas por que nós não vimos isso antes? Aonde que nós pegamos isso? Num artigo da China, que depois eu vou mostrar onde a gente monitora. Que teve um chinês que publicou um artigo, e nós vimos o artigo, e a gente usa uma ferramenta também de inteligência artificial para resumir o artigo, e estava lá que o cara fazia isso aí para controlar. Mas se funciona, ela vai ter que funcionar aqui. Fomos atrás dos sensores, instalamos os sensores têm que ter qualidade de IoT, né? Conexão via wireless, informa os dados, coleta os dados pela inteligência artificial, online, real time, joga numa televisão, qualquer variação, você já sabe, e agora ela já passa a tomar algumas decisões. Ela já percebe alguns eventos que são padrões e ela já abre uma solicitação de manutenção, nem precisa da intervenção humana. A própria inteligência artificial já sabe como fazer. Então, sem medo de errar. Bobeira é a grande pergunta que a gente continua fazendo. Por que nós não fizemos isso antes? E um baita de uma economia. Uma baita de uma economia. Tá? Quais as vantagens que nós obtivemos aí? Manutenção, monitoramento em tempo real, sem máquina por máquina, como é que ela está. Tá? Eu consigo monitorar... Oi, Rony, tudo bem? Eu consigo monitorar o batimento cardíaco de todas as máquinas. Isso aqui são imagens das máquinas lá. Tá? Detecção de anomalia, subiu temperatura, batimento cardíaco, vibração, ocorreu alguma coisa, eu já consigo verificar isso. Previsão de desgaste, porque com o tempo você vai notando cientificamente quanto normalmente um rolamento dura. E quando ele passa um pouquinho disso, aí a gente precisa verificar se esse rolamento veio do mesmo fornecedor. Normalmente não vem do mesmo fornecedor. E aí você vai também mudar o processo de compra para priorizar o fornecedor X em vez do fornecedor Y. Por quê? Porque o rolamento do fornecedor X ele tem tantos dias a mais. Lembrando, nunca se esqueça do que eu falei lá no início. 1 minuto para nós produzimos 1.500 latas. Cada lata, eu estava falando da perda no início, né? Cada lata,
custa 23 centavos. Então, em 1 minuto para nós estamos gerando R$340. Então, parar também para manutenção é muito prejuízo. Então, se eu consigo comprar um rolamento que ele vai durar mais 2 dias, é muito dinheiro que nós estamos ganhando. É muito dinheiro que nós estamos ganhando. Muito dinheiro mesmo. Tá? Então, você consegue o agendamento da manutenção, que eu já expliquei, redução de custo, obviamente, né? A vida útil, prolongamento nessas análises que você faz, você consegue prolongar isso aí, né? Aumento da eficiência operacional, porque o cara lá do chão de fábrica está soltando foguete, porque a máquina agora consegue trabalhar mais tempo. Tá? E otimização das peças de reposição. Não vou manter o estoque com 400, 500 rolamentos. Eu mantenho o estoque baixinho, e que eu consigo avisar 10 dias de antecedência que algo vai ocorrer, e aí dá tempo, o lead time do fornecedor, dá tempo de colocar o pedido e o fornecedor fazer a entrega. Bobeira, pipoca. Um monte de empresa comendo bobeira que faz isso tranquilo. O algoritmo está aí, gratuito na internet, você só pega o a priori, adapta ele na tua empresa, coloca ele para ler os dados que foram gerados pelos sensores e matou o assunto. Pipoca. Quer ganhar dinheiro? Aí é uma grande oportunidade. Segundo, né, otimização dos processos. Eu acho que o Rony hoje ele lembra disso. Né? Nós sofríamos quando a gente pedia previsão de vendas. Previsão de vendas. O cara de vendas, não tem como prever as vendas. Pô, mas como não tem como? A gente precisa prever, porque nós temos um problema. Sabe o aço? Nós compramos o aço obrigatoriamente com 3 meses de antecedência, pagamento à vista. Porque é monopólio. Companhia Siderúrgica Nacional, que é quem produz o aço e é o nosso maior concorrente. Porque ela é dona das maiores fabricantes de latas que concorrem conosco. Porque as fabricantes compraram aço, não tiveram como pagar, entregaram a empresa para a Companhia Siderúrgica Nacional. Eu preciso de antecipar isso, porque isso é muito dinheiro. Você está pensando, uma bobina são 67 mil reais, você não tem noção de quantas bobinas eu preciso. Então, nós estamos falando no estoque de milhões de reais. Milhões. Com uma taxa Selic aí, que estava lá nos 14%, pô, é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, você não pode fazer isso. Só que a gente não conseguia com o cara de vendas. Não conseguia. É que eu estou te falando, mão de obra é complexa. Mas então, pera lá, nós estamos comendo bronha. Mas por que você está comendo bronha? Desculpa, eu vou voltar para você entender. Eu produzo milho, eu invaso milho. Eu invaso ervilha. Eu invaso tomate. Eu invaso café. Pô, se ele não quer me dizer quanto está aqui, eu vou lá no campo e vejo como está a produção. Está cheio de dados estatísticos. O campo é uma das áreas que mais cresceu com informações estatísticas. Eu vou lá no campo. Quanto que vai ser a colheita do tomate? A colheita do tomate que sai para agosto. Sai para agosto, que dia? Dia 1º de agosto começa a chegar na fábrica. Dia 1º de agosto a minha lata já tem que estar pronta para estar lá na fábrica. Então, eu tenho um aço específico que eu vou produzir, que é uma espessura específica de aço, eu já antecipo a compra, porque dia 1º de agosto essa lata vai ter que estar lá. Eu não consigo resolver em casa, eu vou resolver fora. E aí, como é que você fez? Né? Eu fui buscar essas informações históricas lá atrás. E agora, com essa informação, aí é uma loucura, né? Nós estamos fazendo uma doideira. Porque, só, a parte que faz a pintura, eu tenho 12 linhas de produção. Nós trabalhamos a pintura, que a gente chama de litografia. São 12 linhas. Cada linha trabalha 3 turnos, dia e noite, de segunda a segunda. E para cada linha trabalha um conjunto de 7 operários. Todo mundo produz exatamente igual? Não. Já vou te adiantar. Não. Tem uma linha que ela produz um tipo de lata melhor que a outra. Tem um tipo de lata que um conjunto de operadores produzem melhor do que o outro. Quem ia saber disso? PCP? Ah, Jesus, mas nunca! Mas nunca! A hora que você joga inteligência artificial, ela fala para você, está aqui, ó. Aqui. Você está vendo isso, não? Mas vocês são cabeçudos, não está vendo isso, não?
você ajusta a toda a otimização logística, agendamento de produção, cadeia de suprimento, tudo com informações que agora você pode fazer as simulações, as otimizações de processo baseado nisso. Ah, mas o que eu vou ganhar? Maior eficiência operacional. Reduz... Vocês lembram que eu comecei aqui e falei para vocês que o corte da bobina, a gente perdia 1,2% de bobina, que caiu para 0,3%? Ah, como é que você fez isso? Aqui. Então, assim, ó, nós descobrimos que um conjunto de operadores, quando cortava, é como uma tesoura, a eficiência dele era muito maior, mas muito maior. Oh, mas o que você faz? Ah, antes de começar, eu afio a faca. Oh, mas não está no procedimento operacional padrão. Não, mas eu gosto de afiar, é melhor. E a cada bobina que eu corto, eu vou lá e faço uma limpeza na faca. Porra, joga esse procedimento operacional padrão. Nós estamos falando de linha que corta uma bobina. Você joga uma bobina aí de 8.000 metros, ela corta a bobina em 15 minutos. Se ela tiver um problema, cada folha é R$10. Percebeu? Só com dados estatísticos. E aí, você consegue otimização do estoque, eu não preciso ter 20, 30 milhões de bobina parada no estoque. 70% do custo nosso de produção é o aço. 70% é aço. Tá? O Rony Eugênio sabe disso, mão de obra lá é custo fixo. Tudo bem, quem tá em contábeis e administração ouve isso, mas isso não existe, é custo fixo, não é, Rony? Custo fixo. Então, 70% é aço. Então, você tem que controlar o aço. Então, otimiza, faz agendamento adequado de produção com as melhores características de cada máquina, de cada operador, aonde que cada pedido, cada produção, ela vai alcançar maior eficiência, você consegue isso. Gestão de fornecedor, agora não preciso desembolsar milhões, né? Previsão de lead time, resposta a mudanças na demanda. Ah, caiu uma baita um monte de chuva no sul. A gente já se antecipou. Então, vem produto do sul? Vem. Vai atrasar. Vai atrasar. Então, já reprograma tudo que vai atrasar. Vai atrasar. Estrada todas arrebentadas, água em tudo quanto é lugar, então vai atrasar. Já fique sabendo que vai atrasar. Então, você consegue já fazer isso aí. Redução de custo de transporte, simulação de cenários, que tudo isso que eu estou falando é simulação de cenários, e redução do desperdício. Esse foi um outro exemplo de aplicação da inteligência artificial. Tá? Utilização na integração de sistema de qualidade. Olha, quando a gente está produzindo uma lata, fazendo o invernizamento da folha, possivelmente nós temos mais ou menos uns 50 parâmetros de qualidade que são medidos. Medidos de em uma hora. Agora, me responda, qual que é a probabilidade de um ser humano saber se tem uma correlação entre um parâmetro e outro? A inteligência artificial tem. Ela fala, isso aqui está mexendo. Aqui está alterado. Você olha lá no sistema, o cara ele lança, esse parâmetro aqui está alterado. Mas só ele deixa? Não. Você consegue, pelo histórico, saber que aquele parâmetro vai provocar a cura do verniz não foi correto, e a hora que você vai passar a tinta na lata, aí o verniz que vai por baixo da folha, ele solta, você perdeu a tinta, perdeu horas de máquina, perdeu tudo. Então, você já antecipa isso também, junto com a integração com o sistema de controle de qualidade. Então, você não mede apenas, você mede e avalia. A única coisa que não conseguimos é sensores para automatizar essas medidas. Tá? Todo mundo fala, daqui a 4, 5 anos vai substituir. Não sei, a mão de obra não sei. Mas, assim, se o mercado de sensores atender a essas necessidades, vai complicar. Porque é muito mais preciso. Tá? Então, você tem aí integração com o sistema aí de controle de qualidade. Deixa eu olhar a hora aqui para não atrasar. Vantagens na integração com o sistema de controle de qualidade. Você tem a análise de dados históricos da qualidade com uma precisão gigantesca, e você consegue também fazer essa integração aí com as ISOs da vida. Aí, tá? Análise de dados.
Aqui é o único caso, se você não usou, corre atrás dessa geringonça aí, que ela quebra um galho gigantesco, que é a Occhio. Você baixa uma estrutura de dados, carrega nela, e ela funciona como um chat GPT. Você pergunta qual o custo médio da minha embalagem, ele vai lá, plum. Qual o lead time? Ele vai lá e plum. O que você precisa fazer? Só formatar os dados adequadamente. Tem lá um monte de exemplos, um monte de exemplos. Você pega os dados, formata os dados adequadamente, carrega, faz um upload nele, né, com os labels, que é os títulos das colunas, como se fosse Excel, adequado, que a pessoa consegue entender, e aí você começa a fazer pergunta como você faz no chat GPT, só que você está fazendo pergunta para os dados da tua empresa. E ele vai te respondendo o que você quiser. Uma baita de uma ferramenta. E aonde que o cara usa isso? Usa no smartphone dele. Você instala uma API no smartphone dele, e ele vai fazendo pergunta, e aí eles gostam. Pô, esse negócio aqui é legal mesmo, hein? Então, você não sabia, nem eu, então vai usando aí. A única coisa é isso. O risco, né? O risco que você tem. Tem que tomar um pouco de cuidado com dados estratégicos, que você está subindo para a internet e vai ficar. Mas o benefício é maior. O benefício é maior. Só precisa tomar cuidado, você não vai subir dados estratégicos que você vai ter problema. Mas, assim, dados de produção, para fazer algum tipo de acompanhamento, fantástico, fantástico. Isso aqui a gente não conseguiu reproduzir algo semelhante. Fantástico, fantástico, fantástico. É um chat GPT dos teus dados. Fantástico. Se você não usou, brinca com ela, pode pegar, jogar, que você vai levar um susto, tá? Simulação e prototipagem virtual, né? Criação de simulações. Ó, você tem um monte de ferramenta aí de internet que você tira foto de um ambiente, ele vai lá, simula o ambiente. Não é isso? Você está vendo só o ambiente, você está tirando de quarto, essas coisas. Não, só que nós estamos indo para produto e estamos indo para processo. Eu peguei as ferramentas, ao invés de eu pedir para ele, decore o meu quarto. Não, me ajuda a melhorar o processo. Eu não quero utilizar essa passagem nem essa passagem. O que você sugere? É só mudar o prompt, só isso. E aí ele vai me sugerindo, eu jogo isso aqui na mão dos engenheiros. Mas a gente não tinha pensado nisso antes? Não sei. Então você consegue fazer simulação de processo de fabricação. Está aqui, dá gratuito. Gratuito. O único problema é que a gente está usando essas ferramentas para decorar quarto, para fazer imagem. Joga lá o processo. Usa o prompt correto, você vai ver o que ela faz. Então, simulação de processo, simulação de cadeia de suprimentos, né, por onde vai entrar a matéria-prima, depois da primeira etapa do processo, segunda etapa, você vai fazendo toda a simulação com essas ferramentas, né? E tráfego logístico interno, sempre interno, tá? Otimização de transporte, aqui a gente está falando de logística interna, empilhadeira. Então, nós estamos falando de economia de combustível, redução de acidente de trabalho, tudo isso você também consegue calcular as rotas, as melhores rotas as empilhadeiras, evita congestionamento no chão de fábrica. Mais uma vez, volto lá no terceiro slide meu. Um minuto, 1.500 latas. 1 minuto que a empilhadeira ficou lá enroscada com o outro, esperando o outro pegar uma carga e ajeitar a carga, aquele 1 minuto me custou 1.500 latas. Traduzindo em números, R$340. Traduzindo em linhas, multiplica isso por 12 linhas, você vai ver quanto que eu perdi num minuto. É muito dinheiro. Então, qualquer coisa, qualquer ajustezinho que você faz, evita um dano gigantesco, principalmente colisão. O que nós fizemos? Lascamos um celular super baratinho nas empilhadeiras e com o GPS ele vai avisando o cara. Por aqui não, vai por lá. É isso. Bem simples, bem tupiniquim. Mas não tem um painel de... Não, um celularzinho penduradinho lá, o pessoal da mecânica ajudando a pendurar ele lá, fica lá para frente, e a gente só vai ajustando a ferramenta. Por enquanto ainda a gente dá umas quebradas, né? Mas está evoluindo. Está evoluindo, tá? Gerenciamento do estoque, vocês devem ter percebido que praticamente tudo que eu estou falando, você consegue ali pelo gerenciamento. Mas a grande sacada no gerenciamento foram as previsões. Previsão de vendas e previsão de manutenção. Você
Enxugou o estoque. Enxugou o estoque. Nós tínhamos próximo de 47 milhões de reais parado em estoque. Peça de reposição, matéria-prima. Hoje não passa de 20. Eu estou dizendo que eu peguei mais 20 milhões, 25 milhões e joguei para a aplicação financeira com a taxa de juro de quase... dá mais de 1% pelo volume de aplicação, 1% ao mês. Sacaste? Sacaste onde vai? Tá? Bom, algoritmos. Praticamente é só, tudo que nós estamos mexendo, nós trabalhamos com 3 algoritmos. O principal dele é o a priori, para reconhecimento de padrões. Você baixa, se você quiser, entra lá na UFSCar, procura Kira, K-I-R-A, Kira. Você vai ver que foi eu que desenvolvi a ferramenta. O algoritmo a priori está lá dentro. Hoje a gente já tem outros algoritmos gratuitos, você pode pegar, baixar, adaptar ele. Está lá o a priori. Já vem lá de trás o a priori. Feijão com arroz. O que ele faz? Reconhecimento de padrões. Só isso. Tá? Classificação de dados, a gente usa o K-means. Eu não vou entrar em confecções de algoritmo aqui, senão vocês vão me xingar. Né? E regressão, que é as previsões, a gente usa o Forest, que é árvores de decisão. Usa o Forest, que quebra um baita de um galho para nós. Gente, só... Tem. O a priori foi... Quando eu comecei o mestrado, ele já era muito famoso. A priori, eu acho que já deve estar nos primeiros livros que tem. É tudo coisinha assim, antiga, que estão sendo utilizadas agora, só que de uma forma mais acessível. Tá? Bom, fontes de pesquisa. Nós, diariamente, obrigatoriamente, 4 sites tem que pesquisar. Diariamente. Primeiro, o ArcXIV, que é este site aqui, da Cornell, né? Aonde todos os artigos, diariamente, de inteligência artificial, são publicados aqui. Então, eu tenho, por exemplo, eu peguei a imagem hoje, ó, dia 18, esses foram os artigos. O que a gente faz? Baixa o PDF dele, joga numa ferramenta que faz o resumo, explica para nós em português o que é. Não, esse aqui não interessa, vai para o próximo, esse aqui não interessa, vai para o próximo. Opa, esse interessa. Isso é o que está sendo publicado hoje. Normalmente, você vai ter de 15 a 30 artigos diariamente. 90% chinês. 90% é chinês. Então, publicou, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa que dá para extrair daí. Não tem, toca o barco, vai embora. Outro, a Futuripedia, né? É aonde a gente pega mesma coisa. Ó, peguei ontem, outubro, 17 de outubro, todas as ferramentas de IA que foram lançadas no dia 17 de outubro. Então, aqui nós temos 13 ferramentas lançadas no dia 17. Nós vamos lá, clica na ferramenta, vê se é interessante, se não é. Normalmente é gratuita, normalmente é open source. Vai no GitHub, pega o código, dá uma verificada, vê se dá para aproveitar alguma coisa. É obrigado a fazer isso. Então, das 7h10 até as 9 horas, é obrigado a passar por esses sites. Toda a equipe. Obrigado a passar pelos sites. Tá? E aqui também, você tem nessa mesma, na Futuripedia, você tem aqui as últimas notícias sobre inteligência artificial. Então, você vai ver aí que saiu há 2 minutos, saiu há 3 minutos, e nós estamos ali antenados, porque o negócio, eles estão arrumando um motor em pleno voo, cara. O negócio está saindo, você está quebrando a cabeça, de repente vai um chinês lá, lança um artigo, pô, resolveu o meu problema. E pá, pega aquilo lá, está resolvido. É isso. Lembra que eu comentei com vocês, assim, principal característica, gostar de estudar. Tá? 2 primeiros, né? Terceiro site, Perplexity, que é este daqui que faz, assim, ó, ChatGPT legal, Bard legal, só que este site, ele é mais confiável. Faz a mesma coisa que o ChatGPT, faz a mesma coisa que o Bard. Só que a única diferença é que ele traz as fontes, aonde ele pegou os dados, e você pode até consultar. Está lá no artigo, você clica lá, vai lá no artigo e confere se é aquilo lá mesmo. Porque para ver se não foi apenas ranking de palavras. E aí, lembre-se, a palavra-chave de inteligência artificial é copilot, copiloto. Não deixa ela assumir o controle do avião, não. Porque vem muita bobeira.
Vem muita bobeira. Conforme você vai usando, vem muita bobeira. Então, você tem que tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas. E aqui o último, né? IA Find, que é todas as inteligências artificiais já criadas no mundo todo, e você procura aí. Nós ainda estamos na letra A. Não deu ainda para avançar muito. Estamos na letra A. E aí a gente pensa que está acabando a letra A, aparece mais 20, 30. Todas as inteligências artificiais estão categorizadas aqui. E aí você escolhe e você vai ver que sempre você vai achar alguma coisa que resolve o teu problema. Tá? Então, obrigatório. Nós temos que passar pelos 4 sites. Terminou de passar, reunião rapidinha, 15 minutos, o que encontrou? Encontrou alguma coisa? Não encontrou? Não. Pai bola, vamos dar sequência no trabalho. Encontrou, alerta, quem está trabalhando com isso já vai procurar, já vai ver o que é, qual é o artigo, já foi selecionado e corre atrás. É isso. Arrumar motor de avião em pleno voo. Tá? Bom, é isso. É isso. Eu acho que eu devo ter estourado, não, né? Faltam aí uns 10 ainda, né? É isso. Obrigado, gente. Falei muito ainda, né? De jeito nenhum, Eduardo. Foi muito bom. Vamos abrir para pergunta, gente? Quem quiser fazer alguma. Vou começar aqui, depois ali. Deixa eu levar o microfone, deixa ficar mais fácil. Se você quiser se apresentar. Fazer a pergunta. Oi, Eduardo. Obrigado pela palestra, por tanto conhecimento assim, de graça. E... De graça, não. Entre aspas. E deixa eu te perguntar, hoje vocês prestam serviço para outras indústrias, outras empresas? Não. Não, né? Porque o que a gente faz gera vantagem competitiva para a nossa empresa, que vai permitir a empresa... Nós estamos com 69 anos, né? Tem muita gente ainda que tem que tocar a vida lá. E nós estamos num mercado que ele é extremamente complexo. Nós somos a mortadela do pão. Por quê? De um lado do pão, monopólio. CSN. Do outro lado, quase monopólio, que são as empresas que consomem embalagens metálicas. Nós somos a mortadela do pão. Então, a gente tem que estar constantemente gerando diferencial, redução de custo, eficiência operacional para sobreviver. Senão, você não sobrevive. Tá. Boa noite, obrigada também pela palestra. Se você não acha que com a implementação desse IA e o risco dessa produção tendo abaixado, se, por exemplo, vocês fornecem para Quero, para Nestlé, se você não acha que eles vão querer começar a produzir essa própria embalagem, se não é uma ameaça para vocês, e falando de IA, se não pode ser uma tendência também essa terceirização acabar e as empresas começarem a produzir por si próprias, justamente pelo risco ter abaixado. Então, você deve... Que curso que você faz? Você deve ter visto as 5 forças de Michael Porter, não viu? Tem uma das 5 forças que o investimento para entrar no setor é muito alto. Então, a Nestlé não vai querer, por exemplo, sair do core business dela para entrar em um core business que ela vai ter que gastar muito dinheiro e o principal disso tudo, a mão de obra também é muito escassa. Muito escassa. São especialistas em algumas coisas que é muito difícil ser encontrado. Então, eu acho que não corre esse risco. A gente está com 69 anos. Né? Até agora, desses 69 anos, eu estou a 33, quase metade. Não corremos esse risco. Até agora não detectou, mas é uma coisa que tem que levar para a lição de casa, que a melhor coisa que você precisa fazer é descobrir quem pode te destruir. Talvez pode ser até o meu cliente. Né? Podemos ter que pensar. Oi? Mas a Ambev não é aço, a Ambev é alumínio. Porque ela tinha problema na cadeia de suprimentos. Não supria a necessidade dela. O volume que ela precisava, e no momento que ela precisava, a gente até cogitou, uma época, entrar no ramo de embalagem de alumínio. Só que o processo é totalmente diferente. E aí acabamos não entrando. Então, aí, uma lata de aço, normalmente, assim, na Europa, o Brasil é um dos países, a América Latina é um dos países que menos consome aço. É onde a Tetra Pak ainda se sobressai com uma soberania muito grande. Por quê? A lata de aço é mais cara. Só que
pensando em sustentabilidade, você joga uma lata no jardim da sua casa, em 2, 3 anos ele virou minério de ferro. Enferrujou, minério de ferro. Então, e assim, a tinta, o verniz e o esmalte já é para produto alimentício e é absolvido também. Ele evapora e foi embora. Tá? Então, só, embalagem. A melhor embalagem que existe é o aço. Não estou fazendo propaganda. Por quê? O vidro, o produto está à mostra. Você corre o risco de contaminação pelos raios solares. A Tetra Pak, que você tem um alumínio, aí não vamos entrar nisso, que você vai ver tem alguém da Tetra Pak que vai me xingar, mas você tem outros problemas, né? Caixinha, essas coisas, tá o alumínio ali dentro, né? Cancerígeno, altamente cancerígeno, e você vai jogar uma caixinha, possivelmente você vai morrer e ela tá lá ainda, né? Eu tenho uma dúvida em relação a barreiras trabalhistas. Existe uma empresa chamada Robert Bosch, ela é uma multinacional, tem em vários lugares, e aqui no Brasil, por exemplo, uma linha de produção que leva 30 pessoas, no Japão tem a mesma linha que leva uma só. Então, eles têm a tecnologia para colocar em prática, mas por conta de algumas leis trabalhistas e questão sindical, eles não fazem. Você teve algum problema em relação a isso, quando começou a implantar? Não, é até estranho eu te falar isso. Não, porque a mão de obra lá, só quem conhece lá, que é o Rony e o Eugênio, depois pode explicar isso para vocês, é tratada como custo fixo, é como se fosse uma empresa pública. É muito, muito complexo isso. Então, assim, ó, sabe qual que é o tempo médio de 700 funcionários da empresa? 22 anos. Explicou ou não? 22 anos, tempo médio. Vou dar um print, vou mandar para o Rony e para o Eugênio, ele mostra para vocês. Tempo médio. Tempo médio. A maioria lá colocou bicho na Arca de Noé. Eu queria perguntar, porque eu fiquei sabendo que teve a mudança de embalagem da Nescau, que agora eles até deixaram na nova embalagem, que é o mesmo produto, só que uma embalagem com menos metal. Eu queria saber se foi alguma mudança estratégica, como que aconteceu essa mudança, porque era uma embalagem toda complexa e agora é bem simplesinha. Essa embalagem aqui, ó. É isso aqui, ó. Espera lá que eu vou voltar aqui para você ver. A gente chama expandida. Espera lá que eu vou te mostrar. É essa lata, assim, que era o Nescau, não era? Isso aqui é lata expandida, a gente chama. Não, é lata expandida. O aço, para fazer isso aqui, ele tem que ter uma propriedade dele que tem um certo grau de elasticidade. Só que ele custa 23% mais caro que o outro aço. Entendeu? Aí ele tirou a lata, por exemplo, o leite moça. Lembra quando a moça do leite moça ficou grávida? Ficou barrigudinha? Lembra disso? Não. Quem engravidou foi nós lá. Ficou barrigudinha. Então, agora parou. Por quê? Normalmente, o leite moça ele já é o produto mais caro na linha de leites condensados aí. E a lata encarecia mais ainda. E ainda no país, no Brasil, ainda você não está muito preocupado ainda com a qualidade, com um bom produto. Você está mais preocupado com o preço, né? Principalmente em momentos de crise. Então, o Nescau foi esse exemplo. Tá? Então, ele tirou a lata expandida, que o aço é mais caro, e colocou ela para lá. O Eugênio falou que ela é retorcida também. É quando ela tem... Aqui é lata expandida, aqui é lata expandida, aqui não é. Aqui o Nescafé é lata expandida. Perceba que o Nescafé, ali o Classic, é o leite moço ao contrário. Percebeu? Ele é o leite moço ao contrário. O aço, na composição dele, ele tem uma porcentagem de elasticidade. É um tipo específico de aço, que ele é muito mais caro. Porque sai muito menos. A fábrica, que é a CCM... Cancelou? Acabou? Acabou. Será que cortou? Eu consigo falar aqui mesmo. Ó, só que ele não vai gravar, hein? Alô? Alô, Eduardo? Já está na hora aí. E aí eles acabam fazendo esse tipo de coisa para reduzir. É redução de custo.
Se você for ver mesmo no Nescau e no Leite Moça, não é lata mais litografada. Então, eu também concordo com você, até porque nós fomos bem prejudicados, viu? Eu achava muito mais barato, mas assim, é marketing. O que eles olha o Leite Moça que está rotulado, papel, está rotulado, porque era litografado. Olha o Nescau que vai ser rotulado também. Mas por que ele está rotulando? Ele eliminou um processo de fabricação que é muito oneroso, é caro. Então, é por questões de mercado. A economia não está bem, as pessoas muito endividadas, aí aquelas coisas todas. Então, para sobreviver, tem que reduzir custo. Tira a beleza, reduz o custo. Não gosto, não. Gosto da outra mesmo. Beleza? Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, viu, Eduardo? Foi muito bom. Muito obrigado pela sua contribuição aí com a Sexta Cefeia, gente. Obrigado pela presença também de todos. Agora vai ter um encerramento. Se vocês quiserem ficar, vai ser uma honra.